Boa noite a todos. É uma responsabilidade grande estar aqui nesse púlpito, ainda mais depois da oração do nosso pastor, né? Mas é uma alegria também poder compartilhar o que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 14. Eu gostaria de ler o texto todo, porque depois a gente vai tocar alguns assuntos nele. Então, vou adiantando aqui a leitura enquanto os irmãos vão me acompanhando aí. Romanos capítulo 14. Cuidado para com os fracos. Recebei ao fraco na fé, porém não para contender sobre opiniões. Um crê que se pode comer de tudo, outro que é fraco come verduras. O que come não menospreze ao que não come, e o que não come não julgue ao que come, porque Deus o tem aceitado. Quem és tu para julgar o criado alheio? Para o seu Senhor está firme ou cai, porém estará firme, porque poderoso é o Senhor para mantê-lo firme. Um certamente considera um dia superior a outro dia, mas o outro considera todo dia igual. Cada um esteja plenamente convencido em sua própria mente. O que tem em estima o dia, tem-no em estima para o Senhor. E o que come, come para o Senhor, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Assim que, quer seja que vivamos, quer seja que morramos, do Senhor somos. Porque para isto Cristo morreu e viveu, para que se assenhoreasse tanto dos mortos como dos que vivem. Porém tu, por que julgas o teu irmão? Ou também tu, por que menosprezas o teu irmão? Porque todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, vivo eu, diz o Senhor, que diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua confessará a Deus. Portanto, cada um de nós dará conta de si. Assim que, já não nos julguemos mais uns aos outros. Ao contrário, proponde antes a não pôr tropeço ou ocasião de cair ao irmão. Eu sei, pois tenho sido persuadido pelo Senhor Jesus, de que nada é imundo em si mesmo. Porém, o que considera alguma coisa é imunda, para ele é imunda. Porém, se por causa da comida teu irmão não é contristado, já não vives segundo o amor. Não arruines com a tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, censurado o vosso bem, porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, senão em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o que nisto serve a Deus é aceitável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, procuremos as coisas da paz, as da mútua edificação. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas em verdade são limpas, porém é mal que um homem faça tropeçar o outro por causa do que come. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem nada em que tropece teu irmão. A fé que tu tens, tem-na para contigo diante de Deus. Feliz o que não condena a si mesmo no que aprova. Porém, aquele que duvida, se come, é condenado, porque não o faz por fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Por que eu quis ler o texto todo? Porque o texto fala sobre o cuidado que nós temos que ter para com os fracos na fé. E o texto gira em torno de comida e bebida. E nós vamos explicar por que Paulo estava tão preocupado em falar aos romanos a respeito de comer e beber. Por que aquilo era tão importante naquela época? E quais são as lições que nós podemos puxar para os dias de hoje, 2000 anos depois? Primeiro, o texto fala para o cuidado que nós temos que ter para com os fracos na fé. Mas quem é um fraco na fé? Como caracterizar um indivíduo
como fraco na fé? Se nós temos que ajudá-los, nós precisamos primeiro identificá-los. Então vamos lá. A Bíblia se explica. A primeira característica de um fraco na fé é que ele nasceu de novo. Eu vou repetir. A primeira característica de alguém que é fraco na fé é que ele nasceu de novo. Esse indivíduo entrou pela porta. Esse indivíduo teve um encontro pessoal com Jesus. Esse indivíduo, aconteceu com ele o que está lá em João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele nasceu de novo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós estamos lidando com pessoas que são nossas irmãs. Então é meu irmão em Cristo. Ele nasceu de novo, ele é nova criatura, ele entrou pela porta. Se ele entrou pela porta, ele é tão irmão quanto eu. Essa é a característica mais importante que eu tenho que guardar. Ele é um fraco na fé, mas ele tem como característica principal o fato de também ter nascido de novo, assim como eu. Segunda característica, esse fraco na fé, ele também já produziu na sua vida alguns frutos de arrependimento. Mateus 3,8 diz assim, Mateus 3, versículo 8. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a proclamar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. A segunda característica desse fraco na fé é que ele já produziu alguns frutos de arrependimento. A vida dele mostra que ele é nova criatura. Então, esse fraco na fé, ele nasceu de novo e ele já começa a mostrar na sua vida que a nova natureza está presente ali. Então, se ele roubava, ele já não rouba mais. Se ele estava preso pelo vício do álcool, ele está pelo menos lutando para abandonar essa característica da velha natureza. Se ele era preso pelo cigarro, ele está pelo menos lutando contra essa característica da sua carne. E isso é muito importante que a gente guarde essas duas características, por quê? Porque muitas vezes nós estamos chamando alguém de fraco na fé, quando na verdade ele é um não convertido que frequenta uma igreja. Um fraco na fé não é uma pessoa que frequenta a igreja, ele tem características específicas. E não tem nada que destrua mais um líder do que ele tentar doutrinar alguém que não nasceu de novo. Você quer destruir psicologicamente um líder, um professor de EBD, é você tentar fazer com que ele faça com que um não convertido tenha a atitude de um cristão. Então, essas duas primeiras características do fraco na fé, nós nunca podemos esquecer. Ele nasceu de novo, então ele entrou pela porta, que é Jesus, e ele já começou a produzir na sua vida frutos de arrependimento. Ele já começa a não ser mais 100% velha criatura. Ele está pelo menos lutando para seguir a verdade do Evangelho. Há trancos e barrancos, mas ele está aqui. Pastor, eu quero largar o cigarro. Pastor, eu quero largar a prostituição. Pastor, eu quero largar a pornografia. Pastor, eu quero ser diferente, eu quero agradar o meu Deus. Ele não consegue, mas ele tem essa característica, ele está mostrando isso, que ele quer viver uma vida diferente. Só que,
a terceira característica de um fraco na fé é que, infelizmente, ele ainda está preso a rituais, a práticas do passado, a questões periféricas. E de onde nós vemos isso? Nós vemos isso do versículo 3 do capítulo 14 de Romanos. Está aqui, ó. Um crê que se pode comer de tudo, o outro que é fraco, come verduras. O que come não menospreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o tem aceitado. Por que esse capítulo fala sobre comida e bebida? Porque em Roma, muitos dos judeus que tinham se convertido em Roma, ainda tinham uma séria preocupação com relação a comer carne na cidade de Roma. Por quê? Ele, como judeu, ele tinha uma série de regras a seguir na sua alimentação. E os animais que poderiam ser consumidos por um judeu, eles tinham que ser imolados, abatidos, de tal forma que nenhuma quantidade de sangue ficasse dentro do animal. Não poderia haver mistura entre determinados tipos de carne. E aqueles judeus de Roma, eles ficavam preocupados de chegar no açougue e comprar um pedaço de carne que tivesse sido, por acaso, abatido de uma forma contrária à religião judaica. Eles ficavam preocupados porque, muitas vezes, os templos pagãos de Roma revendiam a carne do sacrifício para os açougues. Então, eu era um pagão, eu ia oferecer o meu holocausto a Diana dos Efésios, ou sei lá, a Baco, por exemplo. O sacerdote do templo, eu entregava o animal, aquele animal era imolado, a coxa era queimada lá em cima do altar, e quando eu terminava o meu holocausto e ia embora, o resto do animal, o sacerdote lá do templo pagão, pegava e revendia aquela carcaça para o açougue. Então aquele crente fraco na fé, ele ficava, poxa, mas se essa carne tivesse sido oferecida lá para o templo tal e eu estiver comprando uma carne que foi oferecida a um ídolo, Paulo fala, olha, o ídolo não é nada. Mas esse fraco na fé estava preocupado com esses detalhes, com essas minúcias. Ele estava preso aos rituais do judaísmo. Ora, se você é de Cristo, não importa mais se o animal ficou com sangue quando foi abatido, se ele foi imolado para não sei quem ou não sei onde. Nós servimos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Jesus declarou limpos todos os alimentos. Você recebeu lá na tua casa. Quem garante lá que o dono do abatedouro lá da JBS não é um bruxo? Eu não estou nem aí para isso. Eu vou orar e Deus vai abençoar aquele alimento. Eu estou em Cristo. Mas aqueles cristãos de Roma, que vieram do judaísmo, estavam preocupados com essas minúcias ainda do passado. E nós vemos que na nossa igreja, muitas vezes, nós temos irmãos ainda agarrados lá com aquele santinho, com o terço. Nada contra você ter um crucifixo aí, um cordãozinho com crucifixo e tal. Já tive também, mas para que eu vou carregar no pescoço um instrumento que foi usado para torturar o meu Senhor? Eu não gosto, mas você pode gostar. Só que tem gente que transforma aquilo num ponto de fé e fica agarrado a coisas do passado. Você é nova criatura. As coisas do passado ficaram para trás. Tira o santinho da carteira. Tira esse teu resquício lá de não comer carne na época da Semana Santa. O passado ficou para trás. Deixa questões periféricas de lado. E Paulo
preocupado com aqueles irmãos, estava vendo que eles estavam preocupados com comida, com bebida. Ah, será que esse vinho foi oferecido para não sei quem? Será que essa carne foi oferecida? Meus queridos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o fraco na fé, primeiro, ele nasceu de novo, então ele é um irmão nosso. Segundo, a vida dele já mostra frutos de arrependimento, do novo nascimento, mas ele ainda está preso por algumas coisas do passado. Ele ainda está agarrado por algumas coisas, por alguns hábitos da velha natureza. E quarta característica, que está aqui no nosso texto, ele considera um dia superior ao outro. O que eu estou querendo dizer com isso? Na cabeça do crente fraco, não, hoje é domingo, hoje eu não posso entrar naquele site, porque hoje é dia do Senhor. E a segunda não é? Esse 110 anos, a igreja não está sendo chamada a santificação? Por que você só se santifica no domingo? Por que você considera um dia superior ao outro? O dia do Senhor é todo dia. Paulo era um crente maduro. Para Paulo, não tinha um dia superior ao outro. Todos os dias para ele eram do Senhor, porque ele tinha intimidade com Deus todos os dias. O crente fraco é o crente que só pensa em santificação. Ah, eu vou pregar amanhã na igreja, ou vou participar da EBD. Não vou me santificar hoje. E segunda? E terça-feira? E quarta-feira? Dia do Senhor é todo dia. Então Paulo nos fala que esse crente fraco, ele faz distinção entre dias e dias. Não, amanhã o pastor pode me chamar para orar, então eu tenho que me santificar. Mas e se ele não te chamar? Ah, pastor vai viajar semana que vem, então não corro o risco dele me chamar para orar, então eu posso ficar mais tranquilo esse final de semana. Meus queridos, santificação é todo dia. Relacionamento com Deus é todo dia. A marca do crente forte é um crente que se relaciona com Deus todo dia, ora todo dia, lê a palavra todo dia. Então, essas 4 características do crente fraco, Paulo salienta. Paulo ele considerava todos os dias iguais, porque 100% do tempo dele era dedicado ao Senhor. Se ele estava fazendo tenda, aquilo era para glorificar o nome de Deus. Se ele estava pregando no Areópago, aquilo era para glorificar o nome de Deus. Se ele estava caminhando de uma cidade a outra, aquilo era para glorificar o nome de Deus. 100% do tempo. Então todos os dias eram iguais, porque todos os dias eram um dia do Senhor. Agora, uma pergunta. Nós já caracterizamos então o fraco na fé, por esses 4 características. Mas podemos fazer uma pergunta. Eu me considero alguém forte na fé? Eu me considero alguém forte espiritualmente? Se você disse não, eu não me considero alguém forte espiritualmente, parabéns, você está no lugar certo. Você está entre os seus irmãos. Você está no local onde você vai ser cuidado. Você veio para o lugar certo. Agora, se você fez essa pergunta para si mesmo, e a palavra nos diz, cada um examine-se a si mesmo. Se você fez essa pergunta, eu sou um cristão forte? E você falou, sim, eu sou. Faça uma pergunta para o irmão. Que tal o irmão olhar para o seu passado? Será que no seu passado o irmão já foi um crente fraco? Agora lembra lá no teu passado, quando você era um crente fraco, quem caminhou contigo? Teve alguém que caminhou contigo? Que te ajudou naquele momento difícil? Essa pessoa que te ajudou quando você era um crente fraco,
essa pessoa estava agindo com amor. E esse capítulo 14, ele pode ser resumido pelo amor que nós temos que ter pelos nossos irmãos que ainda precisam amadurecer. Não é para passar a mão na cabeça de quem não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo precisa de conversão. E Deus, através do seu Espírito Santo, é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que vou dar uma marretada na cabeça dele. Eu vou expor o que a Bíblia diz, mas é o Espírito Santo que convence. Mas quem nasceu de novo precisa ser, e se sente fraco espiritualmente, precisa ser cuidado por você que é forte. E vamos nos lembrar de que muitos dos irmãos que se consideram fracos, eles estão lutando contra um vício, eles estão lutando contra a sua natureza carnal, contra a inveja, contra o egoísmo, contra a mentira. Mas o fato dele estar lutando é a maior prova de que ele está vivo. Como é que você reconhece um peixe quando ele diz que vivo? Um peixe vivo, ele está lutando, nadando, mesmo que seja contra a correnteza. Quando é que você vê que um peixe está morto? Quando você coloca ele no rio e a correnteza leva. Então, um crente fraco espiritualmente é um crente que está lutando contra a sua natureza. Pode estar até retrocedendo um pouco, mas ele está lutando para fazer o que agrada a Deus. E se você está sendo levado pela correnteza, se você está sendo como um peixe morto, que você no seu trabalho é levado pelas conversinhas, é levado pelo disse-me-disse, se você não salga, ore a Deus para ver se você ainda está vivo. Porque a característica do crente que está vivo, mesmo que seja fraco, é ele lutar contra a sua velha natureza. Porque a Bíblia nos diz que a primeira luta do cristão é contra si mesmo. Então, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A característica que marca o fato de você estar vivo é você estar lutando contra a tua velha natureza todo santo dia. Tem gente que é forte na fé, que a natureza dele já está fraquinha. Está lá, mas está fraquinha. Esse forte na fé é que vai me ajudar e te ajudar na nossa caminhada. Amém? Essa pessoa que está lutando para fazer o que agrada ao Senhor, ele se envergonha das suas falhas. Quem nasceu de novo, quando peca, sente vergonha. Fala, meu Deus, de novo. Eu falei isso de novo para o meu filho. Eu fiz isso de novo. Miserável homem que sou. Não é possível. Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Uma pessoa que nasceu de novo, um fraco na fé, quando ele cai, ele não se vangloria. Caraca, peguei aquela mulher no final de semana. É mesmo? Não, isso é característica de quem não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, quando cai no pecado, se envergonha. Meu Deus, fumei outro cigarro, pastor, me ajuda. Liga para o pastor e fala, pastor, me ajuda. Eu acendi um cigarro hoje de novo. Eu não consigo me livrar desse negócio. Eu sei que Deus não tem isso para mim. Eu quero ser livre, pastor. Ele está lutando, ele se envergonha das suas quedas, mas ele é fraco, mas ele nasceu de novo. E ele precisa de ajuda. Agora, aquele pessoa que está na igreja e chega para você e se vangloria dos seus erros, está estranho, está esquisito. Quem nasceu de novo não quer mais ser lembrado pelo que ele fazia, quer viver o novo. Mas ele não consegue. E nós temos que entender, versículo 12, que cada um
dará conta de si mesmo a Deus. Eu posso ajudar o meu irmão, eu vou caminhar com ele, mas a responsabilidade é individual. Eu não posso me alimentar pelo fraco na fé, eu posso ajudá-lo, mas ele vai ter que tomar determinadas atitudes que só ele pode tomar. Então, eu não posso julgar o meu irmão, porque quem vai julgá-lo é o Senhor. Vamos fazer uma distinção aqui. Nós reconhecemos os indivíduos pelo seu fruto. Nós não os julgamos. A árvore é conhecida pelo fruto que ela produz. Então, eu reconheço que uma pessoa está em Deus ou não está pelos frutos que a sua alma produz. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Eu reconheço, mas eu não julgo. Porque quem vai julgar é Deus. Eu estou falando de irmãos, eu não estou falando de quem não nasceu de novo. Eu reconheço quem está produzindo frutos, quem é de Deus ou quem não é de Deus, pelos frutos que a sua vida produz. Mas eu não sou juiz. E quando Paulo fala, lá em Coríntios, se eu não me engano, não há nenhum sábio entre vós que possa julgar essa questão, ele está lidando com uma pessoa que nem crente era, que depois se arrepende, e aí muda de vida, e aí as coisas acontecem. Então, esse limite entre nós reconhecermos os frutos e nós julgarmos uma situação complicada no nosso meio, esse discernimento é dado por Deus, e nós julgamos aquelas questões que acontecem, e essas questões normalmente acontecem com pessoas que nem nasceram de novo, mas que estão no nosso meio, que se chamam joio. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. A minha função não é julgar. Crente, irmão com irmão, eu não julgo o irmão mais fraco, eu ajudo o irmão mais fraco. Quem vai julgá-lo é Deus no dia do juízo final. Se por acaso no nosso meio tem alguém que se diz irmão e não é, esse vai ser julgado e vai ser removido, porque é joio. E o pastor é que vai ter a autoridade dada por Deus para fazer isso, não eu que sou irmão. Aí é outro patamar. São os pastores, a autoridade que Deus deu aos pastores para eles terem o discernimento para saber quem é do reino e quem não é do reino e o dano que está causando para o arraial. Mas eu, como irmão, eu não vou julgar outro irmão, eu vou ajudá-lo, sendo ele mais fraco. Romanos 13, 14, 13. Assim que já não nos julguemos mais uns aos outros, ao contrário, proponde antes a não pôr tropeço ou ocasião de cair ao meu irmão. Meus queridos, nós temos que ajudar um ao outro na caminhada. Por exemplo, essa semana passada eu tirei uma semana de férias e fui à Bahia. E na cidade que eu estava na Bahia, eu vi lá um ranqueamento lá que era o melhor acarajé da Bahia. Eu nunca tinha comido acarajé. Eu falei, já que eu estou na cidade que tem o melhor acarajé da Bahia, eu vou comer. Pode ter um irmão fraco que vai falar, mas o Wagner comeu uma comida oferecida aos santos. Meus queridos, eu orei, recebi aquele acarajé, orei, Senhor, estou aqui para provar, não tem nada com isso daqui, estou aqui para provar. Não gostei, não comeria de novo. Mas eu queria ter a experiência era o melhor acarajé da Bahia.
ainda bem, se eu não gostei do melhor, imagina se eu tivesse comido o pior, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Eu comi uma comida que é de uma determinada religião de matriz africana. Mas para a minha cabeça, aquilo era um bolinho de massa de feijão com camarão dentro. Por quê? O meu Deus está acima dessas coisas. Mas se por acaso algum irmão se escandalizar por isso, eu vou falar, desculpa meu irmão, não como mais, porque eu não quero ser tropeço na tua vida. Vou falar uma outra coisa aqui também. Eu tenho um grande amigo meu, que passou 15 anos da sua vida preso pela cocaína. Veio de uma família desestruturada, com 12, 13 anos já estava bebendo, com 16 anos já estava usando cocaína e perdeu boa parte da sua vida preso pela cocaína. E ele está há 14 anos limpo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Grande amigo meu. E ele fala para mim assim, Wagner, eu não posso beber uma gota de álcool. Porque se eu beber uma gota de álcool, eu vou voltar a usar cocaína. O meu corpo não permite. Eu sei que se eu botar a primeira dose de álcool na minha boca, eu vou voltar a usar cocaína. Como que eu posso falar para um homem desse, de púlpito? Não tem nada a ver você ter sua cervejinha na sua geladeira. Eu vou estar destruindo a vida de alguém que o Senhor Jesus tirou do fundo do poço. É por essas e outras coisas que eu sou 100% abstêmio. Depois que eu conheci o meu amigo, não vou falar o nome, quase falei. Depois que eu conheci esse meu amigo, eu falei, é mais um motivo para que nós não defendamos qualquer tipo de uso de álcool. Porque nós não sabemos de cada indivíduo é diferente. O que para você pode ser uma coisa tranquila, pode ser o começo de um abismo que vai levar a outro abismo na vida dele, e ele está ouvindo isso dentro da igreja. Não vamos destruir por causa da bebida a vida de alguém que Jesus morreu por ele, e que está há 14 anos limpo, mas que se ele ouvir de púlpito que pode beber uma cervejinha, ele vai voltar para o lamaçal. Eu não quero botar tropeço na vida de outra pessoa. Versículo 17. E eu já estou terminando, pastor, prometo. Porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ao invés de você ficar preso por questões periféricas, será que vai ter milênio ou não vai ter milênio? Será que Noé, ele tinha barba ou não tinha barba? Será que os anjos, quantas categorias de anjos tem? Arcanjos, não sei o que. Para com isso. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria dada pelo Espírito Santo no teu coração. Quando o reino de Deus, ou seja, quando Deus for de fato o dono da tua vida, quando Ele reinar de fato no teu coração, o Espírito Santo vai produzir essas 3 características na tua vida que vão fazer com que as pessoas queiram ficar perto de você. Porque ninguém acha paz por aí. Você tem vizinho lá que ganha 100 mil por mês, mas ele não tem paz. Você conhece gente que está toda noite lá na casa de shows, de eventos lá, mas a alegria dela é fugaz. Porque só quando Jesus reina de fato na tua vida é que que o Espírito Santo produz no teu coração justiça, alegria e paz. E isso é um ímã que atrai as pessoas para ficar perto de você.
Porque o que nisto serve a Deus, ou seja, o que tem essas 3 características na sua vida, é aceitável a Deus e aprovado pelos homens. As pessoas não querem saber de Jesus, mas elas querem saber por que você é diferente. Ela odeia crente, mas ela acha uma pessoa legal. Porque você tem o principal, você é um crente forte, você não está ligado a coisa periférica. O reino de Deus não consiste em bebida e comida. Você vê, o texto todo fala de comida e bebida, porque aqueles crentes fracos estavam preocupados com coisa periférica. Vamos focar no que é importante. E o que é importante? É o reino de Deus ser estabelecido na minha vida. Jesus dominar todas as áreas da minha vida. A área financeira, a área emocional, a área profissional, a área do seu intelecto. Quando ele reinar em tudo, ele vai produzir na sua vida essas características que vão fazer de você alguém diferente. Alguém que vai ser aquele ímã que vai atrair as pessoas para o caminho do Senhor. Versículos 18 e 19. Assim, pois, procuremos as coisas da paz e as da mútua edificação. Somos chamados para edificar um ao outro. Sabe o que é edificar? Construir. Eu sou chamado para ajudar a construir a vida do pastor Eliezer. O pastor Eliezer é chamado por Deus para ajudar a construir as áreas da nossa vida que estão caídas. Um vai edificando o outro, um vai ajudando o outro, um vai construindo o outro. E aí a igreja fica um local em que a bênção de Deus impera, se transforma em um útero saudável, em que as pessoas querem estar ali porque ali tem vida. Porque ela entrou ali com a sua vida profissional destruída e saiu edificado. Entrou ali com a sua vida sentimental destruída e saiu dali edificado, porque um deu uma palavra, o outro consolou, o outro teve junto quando sua mãe morreu, quando o filho estava doente, o outro estava do lado. Um está edificando, um está construindo o outro. Edificação mútua, um ajudando na construção da vida do outro. 15:1. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós trate de agradar ao próximo no que é bom para a edificação. Você se acha forte? Então dê suporte a outras pessoas. Sabe o que é dar suporte? Eu prefiro entender suporte não como tolerar, mas como ser suporte, ser sustentação. Como até, se eu não me engano, o nosso irmão Jonatas falou aqui, suportar um ao outro, dar suporte um ao outro. Sabe por quê? Porque a vida cristã é uma maratona. Não é um tiro de 100 metros. E o que importa é chegarmos todos juntos lá na linha de chegada, no final da maratona, ao final da nossa vida, estando edificados. Eu não quero chegar lá sozinho. Eu quero chegar acompanhado de todos os meus irmãos. Então não adianta passar 1 mês orando no monte, isso é bom. 2 meses orando no monte e depois abandonar. Isso é corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona, em que dia após dia, um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro, um vai edificando o outro. O irmão mais forte vai ajudando o mais fraco. E assim todos nós vamos chegando, até nós recebermos do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Então nós vamos cuidar dos que são fracos. E se eu sou fraco, ajudem, cuidem de mim, porque assim nós vamos estar juntos. Amém? Deus abençoe.